Fala, T&D! Sejam muito bem-vindos, muito legal estar aqui participando e fazendo acontecer mais uma edição do nosso Fala T&D, nosso podcast aqui da BTD junto com a Bravend, um projeto que a gente criou juntos de uma ideia, de um bate-papo do projeto do CBTD, então é muito legal estar com você aqui fazendo esse bate-papo, Carlos. É isso aí, Igor, que legal. Assumindo o seu papel um pouco de host aqui, que hoje você é o grande entrevistado, né? Sou mesmo, e a gente estava conversando agora, antes da gravação, né, nosso almoço, que a ideia é que não seja só eu, você, a gente tenha outros profissionais aqui assumindo o papel de host, né? Afinal de contas, a gente precisa fazer com que esse podcast tenha perenidade, né? Não dependa só da gente, não é isso? Exatamente, abrir espaço para o T&D falar, para o pessoal do T&D estar aqui, sentado na mesa, compartilhar um pouco das suas histórias, um pouco da sua experiência, para vocês aí que estão acompanhando, assistindo. Então já aproveitem, inscrevam-se no canal, toque o sininho para receber as notificações, que toda terça-feira tem vídeo novo aí no canal e cada coisa sensacional, são vídeos excelentes, não é isso, Carlos? É isso aí, muito bom. E hoje eu tô aqui para falar sobre empreendedorismo, né? É isso aí, como empreender na área de T&D, né? A gente vai descobrir a história do Carlos, como que ele chegou. Isso aí. A gente, assim, eu te conheci nesse início de jornada, uns 20 anos atrás, né, Carlos? Foi mesmo, a gente foi participar de um rafting empresarial. Exatamente. Foi. Eu não lembro se você estava no mesmo... Juquitiba. Em Juquitiba. Eu não lembro se você estava no mesmo bote que eu ou não, mas lembra de uma cachorrinha que tinha... Uma labradora que estava com a gente. Eu lembro que foi incrível. Eu conheci tanta gente legal e estava começando a carreira, e participar na época dos eventos da BTD foi muito legal, foi muito importante. Legal. Bom saber e acompanhar um pouco dessa trajetória. A gente saber que a gente participou um pouco plantando a sementinha lá do treinamento contigo, foi muito legal. É verdade. Você vê que depois de um tempo estamos juntos patrocinando aí o CBTD, tivemos juntos agora no CBTD 2022 e ao mesmo tempo gravando aqui o podcast, dando voz aos profissionais da área, escutando, aprendendo muito com quem faz acontecer. Perfeito. E assim, me conta como que você foi parar no treinamento, como que você foi lá, descobriu a BTD e resolveu, puxa, é isso que eu vou fazer. Conta um pouco dessa trajetória. Vou te contar como eu comecei rapidamente. Eu sou o filho mais velho lá em casa, tenho uma irmã, e eu nasci com um probleminha na perna, né? O pé torto, congênito. E aí minha mãe tinha muito medo de me perder ali como filho, porque antes ela teve um problema anterior com o filho que ela tentou ter. E ela trabalhava no comércio, ela e meu pai. E ela tinha que acompanhar meu pai no comércio e me levava para a loja para trabalhar. Era uma loja de brinquedos, presente e papelaria. E eu cresci atrás do balcão. Eu falo que eu aprendi a vender, a atender cliente, observando meu pai atender os clientes. Era um pequeno comércio. E assim foi, né? Eu acompanhei meu pai e tudo mais. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu fui trabalhar numa construtora como auxiliar de escritório na área de recursos humanos. Eu trabalhava na área de departamento pessoal. Comecei ali cuidando da parte de documentação, mas a parte que eu mais gostava era quando eu tinha que viabilizar a admissão de alguém, quando tinha que se relacionar com as pessoas. E bem nessa época, eu tinha lá 18 anos, um amigo me chamou para fazer um curso. Ele me chamou para participar de um treinamento de autoconhecimento. Eu estava bem no começo da minha carreira e eu adorei esse curso. Eu saí de lá, voltei, era um curso no final de semana, como muita gente já participou, entrou nessa área. E eu falei, puxa, um dia eu queria trabalhar com isso. E aí eu resolvi que eu queria ser voluntário nessa empresa e eu comecei a acompanhar os treinamentos sem cobrar nada. Aí eu falei, puxa, eu quero fazer isso um dia. Foi assim, isso foi antes de eu ter conhecido a BTD. E aí nessa época eu estudava administração de empresas. Eu fui estudar na programação neurolinguística, como muita gente seguiu esse caminho. Me tornei lá master em PNL, muito jovem. E aí eu aprendi sobre modelagem, que eu não precisava esperar anos para aprender o que as pessoas demoraram anos. Então eu sempre tive como lema comprimir décadas em dias, né? Aprender em pouco tempo que demoraram anos para aprender. Legal. E foi exatamente assim. Aí na época, eu lembro que eu virei o Zé dos cursos, né? Porque tudo que tinha de treinamento, eu investia. E na época, coaching não era algo tão disseminado aqui no Brasil, né? Eram poucas pessoas que tinham acesso. E aí eu fui participar de uma formação em coaching em 2004, mais ou menos. Tá. E aí eu me tornei coach muito jovem. E aí me ajudou eu ser jovem, porque como eu não tinha muita experiência em tempo, eu não dava conselhos. Eu sabia fazer as perguntas,
era o coaching raiz mesmo. Coaching raiz, identificava onde era a meta, seja de um executivo, seja, né, um coaching de vida, o coaching de equipe na época, e aí em cima disso ajudava os grupos ou as pessoas a desenvolverem competências para chegar no resultado. E isso fez com que eu saísse da atuação de operação para atender alguns líderes, algumas pessoas, e aí eu comecei a, de fato, fazer coaching, e eu sempre tive a postura do aprendiz. E aí, mas eu confesso que foi muito difícil no começo, porque eu queria entrar na área de treinamento, eu fui falar com algumas empresas, eles falaram, qual a experiência que você tem? Eu falei, eu não tenho muita experiência, mas se der resultado, você me remunera, eu continuo trabalhando. E eu não tive muitas oportunidades em empresas de treinamento na época. Olha que legal. Talvez não era o meu caminho era, de fato, poder empreender. Eu empreendo já desde cedo. E aí, Você nasceu, né, na empresa da família, né? Da família, isso aí. Embora ninguém da minha família atua nessa área. Mas o bichinho tinha mordido, a veia empreendedora já estava lá, né? E aí o que eu fiz? Nessa época, eu lembro que eu falei, preciso me especializar. Então eu fui lá, estudei coaching integrado, fui fazer formação em dinâmica de grupo pela SBDG. Na maioria dos cursos que eu fazia, eu era um dos mais novos. Eu fui lá, estudei psicologia aplicada em negócio, fiz MBA em gestão empresarial. Então eu fui estudar coisa ligada a negócios e ao mesmo tempo gestão e ao mesmo tempo ligado a pessoas, desenvolvimento humano. Pra você ter ideia, eu fiz até formação em renascimento na época. Uau. Uma técnica através da respiração para você lidar com traumas emocionais. Da hipnose na época eu estudei. E por que estou contando isso? Porque eu acabei investindo nisso, só que no paralelo, como eu tinha tido experiência com recursos humanos, eu comecei a atender algumas empresas que eram empresas menores, né, de pequeno porte ali, que tinham no máximo 80 colaboradores, enfim, e eu virei quase um gestor terceirizado ali, praticamente das empresas, que eu era um consultor, que eu desenvolvia alguns trabalhos, ao mesmo tempo que eu treinava os times, eu gerenciava a parte, né, de famosa administração de pessoal e atuava na estratégia. E aí eu fui me desenvolvendo, porque isso fazia com que eu tinha uma certa segurança de alguns contratos e investindo na minha carreira no paralelo. Foi em meio a esse processo que eu conheci a BTD, porque eu falei, onde é que estão os principais profissionais da área? E eu fui lá beber da fonte, né, desse ecossistema que você hoje dirige aí junto da BTD. Legal. Mas o começo foi bem desafiador, porque eu me lembro que eu resolvi que eu queria dar palestras, ministrar palestras. E inicialmente eu tinha um propósito, né, como ainda é, de desenvolver pessoas e tal, poder impactar as organizações. Mas eu não tinha uma história como muita gente tinha passado anos numa empresa, ou tinha ido, né, para o Alasca, ou tinha feito umas coisas incríveis, que tem muita gente com histórias incríveis. E aí eu lembro que eu fui visitar uma transportadora. E na época eu não tinha um portfólio de palestras, nem de treinamento estruturado. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, de 0 a 10, que nota você dá pro seu time, né? Era assim que eu fazia diagnóstico, bem simplificado. Eu não estava preocupado se a nota era... na dor, né? Na dor, se a nota era 6, 7 ou 10. Eu estava preocupado de saber, tá bom, é nota 8, o que impede seu time de chegar em 10? Puxa, a gente está com um problema assim, assado. E aí eu lembro que eu investigava. E o que eu fazia? Eu saía dessa reunião dizendo, eu consigo te atender. Se era algum tema que eu já tinha capacidade, eu preparava ali, já saía com a próxima reunião agendada, desenvolvia a proposta, ia lá, vendia, entregava. E em alguns casos, eu lembro que eu liguei para depois umas 200 empresas, marquei lá 10 reuniões e fechei 3 palestras. Uma com ajuda de custo de R$200. Fui na 25 de março, lá na Santa Efigênia, comprei uma caixa de som, um microfone headset, porque eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de pegar o microfone e tremer. E esse foi meu ticket médio, essa foi minha performance. Essa foi a sua primeira palestra? Foi. Uma das primeiras palestras, porque antes eu fiz algumas outras palestras como voluntário e tal, mas assim, empresa foi a primeira, foi o tema Relações Humanas no Trabalho. Pô, que legal. Foi assim, e foi 5 palestras no mesmo dia. Aí levei um câmera, paguei R$20 para ele gravar. Ele cobrou só a fita DV. Foi. Aí editei o vídeo e aí eu tinha o meu portfólio. E assim foi como eu comecei. Então, eu não tinha um portfólio estruturado. Eu ia lá, identificava as necessidades e buscava alternativas. Hoje, você falar desse modelo no mundo das startups, no mundo digital, você tem inclusive o livro lá que fala do método Google, que é o Sprint, que em uma semana você não tem um produto, você vai lá, identifica a dor do mercado, faz um protótipo, você vai lá, desenha, vai para o mercado, escutar o mercado. O MVP. Faz um mínimo produto viável, MVP. Antigamente, com 22 anos, 23, eu lembro que eu saí numa matéria na Folha de São Paulo, que a pessoa falou, o cara nem saiu da fralda, tá fazendo coaching.
Eu lembro que teve uma matéria que saiu sobre isso. Tinha uma reticência, um Tinha. preconceito muito forte nesse sentido, né? E acho que você deve ter encarado muitos desses desafios, assim, do preconceito com a idade. Pô, como que assim ele vem falar como que vai fazer a nossa empresa? Conta um pouco disso. Aí eu lembro que eu deixei a barba crescer, andava de camisa e terno, eu ainda uso camisa, né? Tem um podcast aí que a gente tá, mas eu precisava parecer que eu era... Eu tenho um ditado que não basta ser esposa de César, você precisa parecer. Então, na época, eu sempre pensava, puxa, se eu tiver nessa posição, como é que eu tenho que me posicionar, o que eu tenho que aprender, independentemente de eu estar lá? Porque o ter é consequência, mas quem eu vou ser depende daquilo que eu vou fazer. Então, isso eu aprendi desde cedo. Mas, assim, eu confesso que foi bem desafiador. Teve momentos que eu falei, pô, será que é isso que eu devo realmente fazer? Então, até meus... Hoje eu tô com 38, até meus 28, eu acabei fazendo uma série de coisas. Então, trabalhei, né, com questões de relações humanas no trabalho, com coach, teve uma época que ser terapeuta, né? Comecei a trabalhar com algumas organizações, atuei na área de recursos humanos em algumas organizações e sempre com viés também comercial e estudei empreendedorismo, né? Acho que eu sempre, na verdade, me vejo hoje como um empresário, porque eu comecei como treinador, palestrante, depois virei gestor, depois mudei a chave para empresário e hoje eu me vejo como investidor, além de... Eu ainda sou treinador. Ainda está a parte da sala de aula ainda de levar, encantar, impactar as pessoas diretamente, né? Tá, porque eu gosto muito disso e é um desafio, né? E hoje eu tenho que... esse é o meu drive. É melhor eu fazer ou eu ter várias pessoas fazendo, ter uma estrutura que possa impactar muito mais pessoas. Eu estou muito mais nesse movimento do que no movimento de eu ser o melhor treinador. E em que momento que você virou essa chave? Porque até agora você contou a história do Carlos Cruz empreendendo vida solo, assim, vida né? solo. Como você... Com 28 anos, eu falei, a vida ela é feita de ciclos. Você tem um ciclo formativo, segundo a antroposofia, né? A gente tem os setênios, a cada 7 anos, né? Do 0 ao 7, 7 ao 14, 14 a 21, 21 a 28. Esse é o ciclo formativo. São esses 4 setênios. Aí depois dos 28 aos 35, outro ciclo, 35 a 42. E aí é o ciclo produtivo. E depois você tem o ciclo da colheita, né? Mais à frente. E assim que eu fiz de 28 anos, eu lembro que eu fui... Tem coisa que acontece na vida. Eu tinha uma amiga que eu conheci num dos cursos e ela fazia... não é mapa mental, é aquele mapa astral. Mapa astral. E aí fiz lá o mapa astral. Sabe quando você tá tentando encontrar caminhos? E aí eu falei, puxa, tá no momento de eu focar alguma coisa. Foi quando eu... tinha vários... Eu tava acabando meu MBA e vários colegas falaram, Carlos, você já dá treinamento para líderes, para equipes de venda, você tem vendedor para me indicar? Eu falei, por quê? Tá faltando vendedor no mercado? Tá. Aí entrei no site da Cato na época, que divulgava os percentuais lá de quantidade de currículos e tal. Não sei como que tá hoje, faz tempo que eu não entro. E aí eu vi que 80% das vagas era para a área comercial. E o restante para outras áreas. E os currículos eram inversamente proporcional. Eu falei, opa, eu tava lendo o livro A Estratégia do Oceano Azul. Não sei se você já leu esse Chegou livro na clássico. hora, né? Eu falei, cara, né, tá difícil brigar aqui no Oceano Vermelho, tanta gente boa. Vou lançar no mercado uma faculdade de vendas. Foi quando eu decidi lançar no mercado o Instituto Brasileiro de Vendas. Uma empresa, na época, focada na formação de vendedores profissionais e gestores de vendas. Esse era o nosso foco. E aí a gente lançou vários programas, treinamos milhares de profissionais, e assim foi. E a gente desenvolveu, né? Aí nos tornamos experts, não só em negócios, mas principalmente em educação corporativa para transformar times de empresas no Brasil e em outros lugares do mundo. E aí o que aconteceu? Eu tive um sócio, né, que veio para a operação, eu acabei trazendo ele para a operação, foi muito bom, só que teve um momento que a gente estava bem desalinhado. E como tudo na vida, né, feito de ciclos, eu tomei uma decisão, né, e a gente acabou separando a operação. E aí eu já estava muito incomodado porque a gente já não fazia só ações com times de vendas, gestores, compradores. A gente começou a ter algumas demandas. Então, por exemplo, teve cliente que falou assim, Carlos, estou com um problema de assédio moral aqui na empresa. Não, a gente está com muita denúncia, a gente está precisando desenvolver esse pessoal. Aí a gente pegava toda a expertise em desenvolver programas de educação e aí a gente migrava isso para alguns outros temas. E aí eu falei, puxa, agora chegou a hora de eu pegar tudo aquilo que a gente fazia que eu fazia no começo da carreira e multiplicar. E aí o que começou a acontecer? A gente transformou a marca em Bravende, a gente ampliou o portfólio. E aí, respondendo a sua pergunta, o que mudou? Porque eu aprendi, principalmente em projetos que a gente precisava treinar milhares de profissionais, que eu precisava desenvolver pessoas. E eu como sempre tive a capacidade de fazer alianças e
e eu não necessariamente quero ser o melhor num tema, eu quero, na verdade, montar uma empresa. Eu sempre quis ter uma empresa que pudesse gerar impacto. Me preparei estudando administração e tal, eu comecei a agregar mais pessoas. Legal. Então, inicialmente, a gente tinha pessoas que replicavam o que a gente fazia. Para você ter ideia, para preparar um treinador, demorava 2, 3 anos em cima do nosso método. A gente ficava, além de ter todo um modelo que era quase oriental, a gente, uma vez por mês, depois dos treinadores estarem prontos, a gente fazia um comitê de conteúdo, ele era sorteado e tinha que aplicar para nós. A gente fazia isso. Uau. Só que travou, né? Porque daqui a pouco você começa a perceber que o que a gente ensinava não é mais o que o público precisa. Vai mudando toda hora, Vai né? mudando. Essa dinâmica do mercado e agora cada vez mais rápido, né? E aí foi quando eu falei, puxa, peraí, o conteúdo não é mais o mais importante, isso é o mínimo que a gente tem que trabalhar. A gente precisa trazer pessoas cada vez melhores para estar com a gente. E aí foi quando as coisas foram acontecendo. E aí eu deixei de fazer, deixei de me preocupar só em fazer gestão e falei, puxa, como é que eu monto outros negócios, como é que eu desenvolvo? Então, eu tô nesse momento, né? Sou investidor em alguns outros negócios. E meu negócio principal é a Bravende, é onde eu respiro o tempo todo. E eu tenho o desafio de formar gente. Tanto que a gente implementou um modelo de partnership aqui na empresa, onde alguns prestadores de serviço, alguns colaboradores viraram sócios. Porque eu não vou esperar eu estar velhinho, para me aposentar, para poder melhorar a governança da empresa, poder ter perenidade. Então, já pensei isso antes. Porque se foi bom eu ter tido um sócio, por que não ter 5, ter 10? Isso faz com que a gente melhore. Então, acho que foi um processo natural, Igor. Legal. E quando que foi essa transição do Instituto Brasileiro de Vendas para a Bravende? Você contou um pouco da história que começaram a surgir novas demandas, outras necessidades das organizações. Foi em 2020. 2020. Dezembro de 2020, eu cheguei para o meu sócio e falei, ou a gente separa, foi a proposta que eu fiz, ou eu compro a sua parte, eu quero continuar com o negócio, a gente está muito desalinhado. E aí a gente tomou a decisão, né, ele aceitou a minha proposta, depois ele desistiu e a gente acabou dividindo a nossa operação. E aí foi quando veio a pandemia. E aí eu tinha o desafio de lançar, embora a empresa já tenha 16 anos, né, basicamente foi quando eu abri o CNPJ, eu já estou há 20 anos, mas o CNPJ foi em 2006 que eu acabei abrindo. Eu fiz o curso em 2002, 2004 estava me formando em coach, 2006 eu abri o CNPJ de fato. E a marca, ela é nova, a Bravende, mas a história da empresa ela não é nova. Tanto que quando veio a pandemia, a gente teve desafios grandes, que foi o faturamento cair, só que foi maravilhoso. Por quê? Porque na época da pandemia, o que aconteceu com muita gente? As pessoas, elas foram para a sua zona de conforto, sua segurança para esperar as coisas voltarem ao normal. Como a gente estava lançando uma nova marca, eu falei, agora é hora de remodelar todos os nossos produtos. E foi o que a gente fez. Ao invés de eu dar um passo para trás, a gente investiu. Investimos em tecnologia, tanto que ninguém do nosso time a gente liberou para ficar em casa trabalhando menos. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida, né? Eu vou viajar com a minha família já para descansar, mas nessa época, eu me lembro que minha esposa foi para a praia, para fugir daqui de São Paulo, né? Tinha causa para fazer a quarentena. Eu fiquei 30 dias trabalhando dia e noite para remodelar o negócio. E eu me lembro que abril e maio, eu até contei isso no outro podcast, abril e maio eu lembro que eu fiz quase 45 palestras ou treinamentos gratuitos, que foi o que eu fiz no começo da minha carreira. Porque os clientes estavam sem orçamento e eu precisava aprender um novo jeito de aplicar treinamento multiplataforma. Quando veio junho de 2020, a gente bateu recorde de vendas. Veio julho, eu me lembro que eu marquei uma reunião com o meu time, porque a gente não tinha horário comercial para fazer, foi 6 da manhã, que era o único horário que dava. Eu comecei a reunião chorando, porque eu pensei que com toda a transformação que a minha empresa eu não queria voltar a ser consultor, sendo bem sincero, porque como consultor ia depender só do meu trabalho e eu não ia conseguir continuar gerando impacto. Eu queria ver a empresa impactando exponencialmente, né? E aí, tanto que quando no congresso, né, a gente teve a oportunidade de ser o patrocinador Unique, lá no final a gente foi divulgar, você até vai lembrar, né, que eu coloquei lá o vídeo da minha filha que foi lá no evento, né? Fiquei realmente emocionado. Foi porque tem paixão, né? Assim, tem paixão em fazer a coisa acontecer. Mas não é fácil do ponto de vista de desafios, porque tem muitos desafios. Muita coisa, né? É a famosa frase, assim, todo mundo olha as pingas que tomam e ninguém olha os tombos que leva, né? É uma vida
apesar de ter uma equipe, é uma vida solitária também, né? Porque as decisões que você precisa tomar e o impacto dessas suas decisões são muito desafiadores. Vão impactar de forma... A hora que você tem uma equipe por baixo, elas vai impactar de forma cascateada, né? Para todo mundo. Então, e é o que eu falo, que empreender, na verdade viver, é que nem videogame. Você vai passando de fase e você vai evoluindo. Que nem eu tenho 2 filhas, que é a Maria Clara e a Maria Alice. A Maria Alice tem 1 ano, a Maria Clara tem hoje 5. O dia que eu deixei de ser filho para ser pai, eu tive uma mudança de identidade. Ninguém precisou falar para mim, você precisa cuidar mais da sua família. No meu caso, eu comecei a me preocupar mais. Então, tem pessoas que elas falam assim, puxa, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de cidade, eu preciso fazer diferente. Isso é um nível mais superficial. Quando você faz uma mudança de propósito, uma mudança de identidade, ela muda todo o resto. Então, quando você deixa de ser um analista para ser um coordenador, você tem uma mudança de posição, que tem a ver com a sua identidade profissional. Claro que a gente é um ser humano, é muito mais do que os caras. É mais complexo isso, mas... Mas você deixa de ser um treinador para ser um gestor. Eu me lembro o dia que eu tive que deixar de me preocupar em entregar para desenhar e estruturar planos de aula com design instrucional. Tive que aprender a fazer isso para que as pessoas tivessem a mesma qualidade. Mas depois de um tempo, quando eu via 3, 4 pessoas multiplicando até melhor, e aí voltando nos nossos comitês e trazendo melhores práticas, eu falei, caraca, que legal. É isso. É isso. Aí, agora eu preciso pensar na estratégia. Então é um processo de evolução. Tanto que o dia que... Eu me lembro quando a gente implementou o partnership e aqui os profissionais do nosso time compraram ações da empresa, né? A gente acredita muito na meritocracia, eles investiram. E por que investir? Porque você tem um alinhamento de médio e longo prazo. Eu lembro que teve gente que falou, agora eu ganhei 5 chefes. Eu falei, não. Quem ganhou 5 chefes, ou melhor, 5 acionistas, fui eu como CEO que preciso reportar para esses acionistas. Então quem ganhou 5 chefes fui eu como CEO. Pode ser que alguns deles tenham outras posições da empresa. Então, eu diferencio muito bem o que é ser sócio de uma empresa, o que é ser um executivo e o que é ser alguém que está ali, um executivo que está no cargo de liderança, alguém que está entregando. Claro que quando deve ter muita gente nos assistindo que é de consultoria, às vezes você coloca um chapéu, coloca outro, então você entrega, você vende. Os departamentos são chapéus em cima da mesa, né? Isso, e é um exercício, tanto que hoje a gente fala, peraí, eu estou falando com o treinador ou você está falando com o gestor? Vou dar um exemplo simples. Outro dia eu sentei numa reunião e tem alguns treinamentos que a gente tem um plano de aula totalmente detalhado, porque a gente replica para muita gente, mas tem alguns programas que a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Então, sei lá, eu fui lá, eu sou o gestor do projeto, eu entendi a dor, eu tenho tempo para trabalhar com aquele grupo e eu vou de acordo com a dinâmica do grupo. E aí teve um treinamento que a gente se envolveu tanto que não deu tempo de passar a avaliação de reação, o CSAT, nem mediu o NPS. Isso aconteceu durante 2 treinamentos. Aí eu fui para uma reunião e aí eu passei, na verdade, o pessoal está em reunião, inclusive a gente precisa te dar um feedback. Eu falei, é mesmo? Qual que é o feedback? Aí eu vi que 2 pessoas do meu time de Customer Experience estavam muito preocupadas de dar o feedback. E aí ela virou e falou, então, Carlos, é por conta do NPS, porque você não passou a avaliação e depois para a gente pegar dos participantes, eu falei, tá, qual é o problema? Aí eu falei, peraí, você não está falando agora com o sócio nem com o CEO. Você está falando com o treinador. Você quer dar um feedback pro treinador? O que é? Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, então me desculpe, foi uma falha, porque eu devia ter reorganizado um pouco melhor. Da próxima vez, eu vou fazer desse jeito. Então, assim, saber que agora eu sou o treinador, agora eu sou o CEO e agora eu sou o sócio investidor, é uma evolução. Que muita gente não consegue dividir isso, né? E assim, você assumir essa identidade diferente, mas também a equipe reconhecer isso. Tem que reconhecer. Esse é o grande desafio, né? Essa equipe não ter o receio de falar com o Carlos treinador, que também é o Carlos CEO, né? Isso diz muito sobre a cultura da empresa, né? Vou dar um exemplo. Aqui, você está aqui no nosso escritório, eu, por exemplo, tomei a decisão de não ter minha sala. Eu sento em qualquer posição, assim como todo mundo, porque eu quero ter um ambiente que é mais aberto a dar e receber feedback e tudo mais. E aí hoje, a gente tava com o time indo fazer um treinamento, né, numa farmacêutica, e aí eu vi que o material ele estava diferente do que, às vezes, quando eu vou aplicar treinamento
Coisa simples. A gente vai lá, vai entregar um caderno, uma caneta, um crachá, e normalmente quando eu vou, o pessoal coloca dentro do plastiquinho, por quê? Porque para facilitar a minha vida, quando eu vou lá aplicar, eu não preciso ficar distribuindo, entrego um kit para cada um, tá tudo certo. Eu falei, mas por que tá separado para esse treinamento? Ah, porque tá separado. Eu falei, tá, mas por que quando vai comigo é diferente? Ah, porque quando é com você tem que ser diferente. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou sócio? Eu falei, então tá errado. Na verdade, vocês têm que preparar o foco do material, o processo, para a experiência do treinador e do participante. Não é porque eu sou sócio que você tem que pensar isso. Sócio investiu capital, investiu recursos e precisa ter retorno, gerar valor e tudo mais, do ponto de vista de acionista. O executivo, que é o CEO, é uma outra coisa. Agora, o treinador, aí nessa hora eu coloquei o chapéu de gestor, né? E a gente está estruturando vários processos para expandir. Estou pegando exemplos simples. Mas isso tem a ver com mentalidade. Por que eu estou fazendo isso? Por um simples motivo. Porque eu não quero a empresa do Carlos. A empresa precisa ter vida própria. E essa mudança tem a ver com o que você quer para a sua vida. E o que eu quero para a minha vida? Não é estar aqui preso o tempo todo. Eu quero poder multiplicar. E aí, quando você multiplica, você tem outros desafios. Você precisa gerir pessoas, estruturar processos. Você arruma mais problemas, mais desafios, né? Mas e é muito comum o dono de negócio falar, pô, mas tem muito mais funcionário, dá muito trabalho. Peraí, dá trabalho se você não tem processos adequados e pessoas alinhadas. A questão do processo, esse exemplo que você deu é justamente o processo. O processo tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Isso é o recado pro time, né? Tem a ver com... Exato. Eu não tô preocupado com o caderninho. Isso daí alguém vai lá e resolve. Mas eu tô preocupado com o seguinte, qual que é o recado que a gente vai dar? As pessoas trabalham pro Carlos ou elas trabalham pro cliente? Você não tem que trabalhar pro Carlos, nem pro José Aquino, nem pro Marcel, nem pro fulano. Você tem que colocar o cliente no centro. Sim. A gente faz às vezes que nem em algumas reuniões, que nem o Jeff Bezos lá da Amazon, que ele deixava uma cadeira vazia para sempre relembrar do cliente, né? As nossas decisões. A gente está lembrando do nosso cliente, do participante. Então, assim, é um aprendizado, porque gerir empresa, fazer gestão, é a capacidade que você tem de aprender e se desafiar sempre, porque você vai ter diversos desafios. Sempre. E hoje, o que a gente fala muito no universo das empresas, no universo de empreendedorismo, é a transição, né, da cultura de comando e controle para a cultura da autonomia, né? Então, eu acho que a gente percebe essa autonomia. Quando você tem uma estrutura horizontal de acesso, você dá autonomia para o time para organizar. E para isso precisa ter os processos muito bem definidos. Né? Eu vou confessar que eu não estou nem no extremo, nem no outro. Embora eu acredite no empoderamento, mas nesse processo de crescimento, sair, né, do modelo de mais controle para o momento de empoderamento envolve treinamento, envolve engajamento. Então tem hora que eu puxo um pouquinho, tem hora que eu empodero, mas a linha que eu acredito e é o movimento que eu estou fazendo é o movimento de empoderamento. Estou gravando esse vídeo porque isso fica na perenidade. Daqui uns anos, quem assistir vai poder evoluir nesse processo, porque é um processo de evolução natural. Exato. E acho que essa questão não é nenhum nem o outro, né? Precisa ter o controle, precisa ter uma direção, precisa ter uma diretriz processo. Clara, um processo, e às vezes isso demonstra ou aparenta algum tipo de controle, né? Precisa ter alguns processos, os processos precisam ser claros para poder gerar autonomia. Quanto mais clareza você tem, mais transparência você tem no processo, você vai ter mais autonomia e as pessoas ficam mais à vontade para saber o caminho certo a seguir, né? Tem coisas que às vezes eu me pego fazendo ainda que eu falo, pô, eu devia estar fazendo isso. Às vezes precisa resolver, eu vou lá e resolvo. Só que eu sempre me pergunto, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo pode ser delegado? Tá, para isso acontecer, o que eu preciso ajustar? E aí a gente vai tentando ir nas causas. E aí é normal, você cresce, daqui a pouco você fala, puxa, e agora? Agora a gente vendeu um projeto, eu preciso criar uma área de onboarding, eu preciso criar uma área de gestão de projetos. Puxa, e agora? Agora eu preciso criar tal coisa. E fazer gestão de empresa, e a gente trabalha com os nossos clientes, empresas de médio, grande porte, algumas até de pequeno porte, que estão aí, que tem desafios. É fazer o quê? Descobrir quais são os gargalos. Assim que eu resolvo um gargalo, o que vai acontecer? Vai aparecer outro. Tem inclusive um livro que chama A Meta, que fala da teoria das restrições. E aí o líder que é mais estratégico, ele fala, puxa, assim que eu resolver esse gargalo, daqui a pouco vem outro. Nós mesmos estávamos almoçando e a gente conversou. E, puxa, Igor, será que não vale a pena a gente pensar em talvez ter outras pessoas que podem
conduzir o podcast, porque e se, você vai lembrar, a gente estava falando disso agora, e se amanhã eu não puder estar? E se amanhã você não puder estar? Exato. O podcast é muito mais do que eu, muito mais do que você, muito mais do que a BTD e do que a Bravende. O podcast é um conteúdo que a gente está entregando para a comunidade. Para a comunidade. Aí você vai me falar, pô, é fácil isso? Não, é movimento consciente. Porque eu queria estar aqui todos os episódios. Mas, pensando tecnicamente com os meus conselheiros aqui, eu falo, Carlos, espera aí, se amanhã você não tiver... E tem uma frase que o José Aquino, que é meu sócio, ele me falou recentemente novamente, eu falei, Carlos, lembre-se, memento mori. O que significa isso? Lembre-se da morte. Você deve... Presta atenção nisso, memento mori. Lembre-se da morte. Ou seja, uma hora eu vou faltar. Uma hora eu vou para um outro plano, né? Eu acredito que as coisas não param aqui, mas cada um tem sua crença, né? E não é que eu não quero fazer, mas espera aí. Será que eu devo guardar as coisas para mim? E aí esse é o movimento de quando você vira pai, né? Você é pai de 3, você começa a se preocupar mais com o outro. É a diferença da minha filha de 1 ano para minha avó. Minha avó, com 92 anos, chega lá, ela não se preocupa com ela só se preocupa com a família. Sim. Que, aliás, foi com a amiga lá para Portugal, você acredita? Pegou avião, ela e a amiga foram passear 3 meses. Beleza. Queria ver a família, sou descendente português. E aí, você pega a minha filha pequenininha, hoje à noite, de madrugada, chorando, tá com o nariz preso, não consegue respirar, ela precisa de atenção. Então, assim, você que está nos assistindo, a pergunta que acho que vale a pena a gente fazer é: que tipo de impacto você quer gerar e de que forma? Tá tudo bem você ser uma pessoa que só executa, que treina, então fica feliz com isso e faz. Alguns optam por liderar outras pessoas, alguns optam por gerenciar uma operação, mas a certeza que eu tenho é que um dia todo mundo tende a ser um líder naturalmente. Porque você vai virar... Seja de pessoas ou seja de processos. Pessoas ou processos, você vai ficar mais velho, e aí vai chegar uma hora que você vai falar, puxa, então a gente pensar na multiplicação, vou dar um outro exemplo. Eu antes fazia um treinamento e eu entregava material impresso e eu tinha medo que as pessoas copiavam. Hoje, eu entrego um treinamento, o pessoal entra na nossa plataforma, os slides eles baixam em PDF. Ah, mas e se ele copiar? Tem lá a fonte, tem lá o que é. A gente, né, tem a questão da integridade, tem a questão de uma série de coisas, mas a questão é, do ponto de vista de evolução, isso é o que a gente acredita hoje, não é o que eu acreditava lá na minha época de IB. É a evolução do processo. De Instituto Brasileiro de Vendas. A gente tinha medo. Hoje eu falo assim, se a pessoa copiar e eu ficar preso com isso, eu tenho que estar preparado para criar outras coisas. É claro que tem coisas que você pode ter patentes, que você desenvolve algumas coisas que, ok, tem registro, você tem marca, você tem uma série de coisas, mas tem algumas coisas que já estão disponíveis. Sim. E são adaptações que, inclusive, você foi adaptando de outros. Você vai aprendendo, você vai... Tem coisas que a gente desenvolve? Claro que tem. Claro. Mas não dá para, conceitualmente, eu ficar preso, porque eu achar que o sucesso do passado garante as conquistas do futuro, trava a carreira de um treinador. Com certeza. E se apegar a esse tipo de conteúdo que, puxa, não vou compartilhar porque se a pessoa copia, eu acho que, óbvio, respeitar os direitos autorais, essas coisas, não é disso que a gente está falando. A questão é, se apegar a esse material, a gente acaba carregando um peso muito grande para ir para o futuro. Essa coisa, tem um amigo que ele fazia, eles costumavam fazer na empresa deles a reunião do se eu morrer. Gente, vamos fazer a reunião do se eu morrer. Igor, se você morrer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quem vai fazer o que você faz hoje? Acho que eu vou implementar isso aqui. Porque é um momento para pensar, porque, se de repente eu falto um dia, quem que vai assumir as atividades que eu faço? Quem que vai ter o olhar das coisas que eu faço? Como que a gente consegue disseminar isso na organização? Eu achei sensacional essa reunião do se eu morrer. Eu vou pensar nisso, essa é uma boa dica. E olha só que interessante. Às vezes, quando vou contar o que acontecia comigo, eu fazia, e quanto mais eu fazia, mais melhor eu ficava. E quanto mais você faz, melhor você fica. Mais difícil pode ser para você delegar, porque você vai ficando muito bom naquilo. Tô dizendo que você não tem que fazer bem, acredito muito, né, na maestria, em você se tornar muito bom naquilo que você faz. Mas tem uma coisa que é o seguinte, todo ser humano, ele busca se sentir útil, competente e reconhecido. Então, eu sou útil para alguma coisa, eu tenho competência para e eu sou reconhecido. Tem pessoas que têm medo de delegar. Claro, delegar é um prêmio de uma boa liderança. Não adianta eu
simplesmente delargar. Você precisa aumentar o nível de maturidade. Tem uma diferença grande, né? Delegar e delargar. E delargar. Mas vamos imaginar que a pessoa tem capacidade para dar conta daquilo. E se a gente não delega e não confia, a pessoa, daqui a pouco, ela começa a ficar insegura, ela não se sente tão útil. E se ela não faz, porque eu centralizo, daqui a pouco ela começa a não ser reconhecida, porque eu não parabenizo, e daqui a pouco ela começa a ficar dependente. E aí o que acontece? Todo ser humano, ele tem potencial muito maior do que aquilo que a gente pensa que tem. Basta a gente desafiar. E aí quando eu comecei a desafiar, ao longo da minha carreira, mais as pessoas, eu comecei a perceber que, puxa, ela dá conta disso? Caramba, e ela dá conta disso, às vezes, de um jeito diferente que o meu. Mas pode ser melhor, pode ser pior em algumas coisas. Mas, caramba, ela libera a minha energia para eu poder fazer outras coisas. E aí, é isso que faz uma empresa crescer. Eu ainda sou um aprendiz nesse processo, né? Porque tem coisas que eu ainda tenho um pouco de dificuldade em delegar, mas... Sejamos todos aprendizes. Estou no caminho. Sejamos todos aprendizes. Carlos, a gente já está aqui mais de 35 minutos falando, já... A gente não pode... Várias histórias, a gente não pode extrapolar hoje. O nosso papo aqui, hoje eu tô aqui Mas a gente tem aqui o bate-pronto, bate-bola do TID, mas antes disso eu queria dar uma dica para quem está nessa fase de transição, olhando, pô, eu quero empreender, a gente já teve várias dicas aqui, o que você fala para a pessoa que está com essa preocupação, está pensando em empreender, em ir para a área de educação corporativa, fazer a transição de uma carreira executiva para uma área de consultoria? Vou dar uma dica, que eu me lembro que no meu primeiro emprego CLT, quando eu saí, eu fui fazer a homologação, estava indo do caminho do sindicato, e aí eu lembro que eu fui agradecer na época o Célio, que tinha sido um dos meus gestores. Falei, Célio, obrigado pela oportunidade de ter trabalhado com você e tal. Ele falou, obrigado pelo quê? Ele era bem pragmático, você não aprendeu mais porque não quis, segue seu caminho. Beleza, eu segui, aí eu lembro que eu fui trabalhar numa outra empresa, fui ser estagiário, e aí eu lembro que eu comecei a reclamar do meu chefe. E aí um colega falou, Carlos, para de enxergar seu chefe, como seu patrão. Enxerga ele como seu cliente. Porque aí você vai identificar que tipo de necessidade ele tem, que tipo de necessidade seus pares têm. E aí, se você identificar quais são as necessidades e com a sua habilidade, com o seu trabalho, você conseguir ser uma solução, você vai gerar valor. E se você gerar valor, você vai ser mais bem remunerado. E se eles não te remunerarem, você vai para outro lugar. Então, se você já trabalha numa empresa, você já empreende. Pode ser que você seja um intraempreendedor. E nesse caso, eu convido você a pensar como que você pode agregar mais valor para, se for o caso, ser mais bem recompensado. Que isso pode ser um parabéns, pode ser uma remuneração, pode ser uma promoção, não importa. Mas quando você vai montar um negócio, você vai precisar desenvolver um pouco mais de autonomia e caçar oportunidades. E oportunidade só existe quando há necessidade. E não adianta você ser bom tecnicamente se você não sabe vender. Então, desenvolver habilidades comerciais para você identificar necessidade, desenvolver solução e converter mais negócio é essencial para você começar a empreender, porque se você não tiver geração de demanda, como é que você vai conseguir ter resultado? Então a dica que eu dou é, enxergue já o seu chefe, se você ainda não empreende num negócio, é um intraempreendedor, como seu cliente. E você tem vários clientes. Essa é a dica que eu dou e foi o que eu aprendi desde cedo. Sensacional. Bom, vamos agora para o nosso momento, até... Eu vou pedir sua ajuda aqui, você que é o host oficial, preciso desbloquear aqui. Deixa eu desbloquear aqui, peraí. Que é o nosso Tome Devolve, né? Tome Devolve do TID, a gente tem as nossas perguntas e é para responder pontualmente. Tá bom. Vamos ver o que vem aí. Nesse universo. Vamos lá. Futuro. Evolução. Treinamento. Resto da vida. Sempre. Propósito. Impactar, transformar pessoas, evoluir negócio e contribuir com um mundo melhor. Sonho. Deixar um legado. Maravilha. Dá um recado final aqui pra gente encerrar a nossa edição aqui, 13ª edição do podcast. Que legal, 13ª edição. Muito bem. Meu recado é que o sucesso ele é uma caminhada, não é uma chegada. Cada episódio a gente vem aprendendo. Se você observar o primeiro episódio, você vai ver o talvez um pouco mais travado, esse daqui um pouco mais à vontade. E pode ser que os próximos episódios sejam muito melhores. E pode ser porque eles serão, porque a gente vai aprender. E o sucesso é um caminho, é um processo de evolução constante, é o lifelong learning na prática. Então, convido você a encarar o processo, que o resultado ele é consequência.
E agradeça, né? Curta o caminho. E eu agradeço a você, Igor, pela parceria. Pô, eu que agradeço imensamente. E como o pessoal te acha? Onde o pessoal consegue acompanhar a Opa, as legal, suas ideias? legal. Vocês podem me encontrar no canal do YouTube da Bravende. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. Procura lá Carlos Cruz. E aí coloca a Bravende, que é onde eu estou hoje, né? Pode ser que amanhã eu continue aqui ou esteja em outras operações. E no meu Instagram. Procura Carlos Cruz. Lá na pesquisa, Bravende, né? carloscruz.bravende. Você encontra o meu Instagram pessoal e a gente pode se conectar para, quem sabe, você estar aqui com a gente em algum momento, mandar uma pergunta para a gente responder. É isso aí. Sensacional. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui como host, fazendo essa entrevista, esse bate-papo que, com várias histórias aí dessa trajetória, realmente inspirando muita gente. E espero que impacte muita gente aí pela frente. Valeu, Carlos. Bom estar com você. E acompanha aí a nossa saga aqui no podcast do Fala T&D. A gente quer levar bastante conteúdo, bastante informação para vocês. Acompanhe a gente aí, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. A gente quer disseminar, inspirar cada vez mais pessoas a compartilharem conhecimento. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Show de bola.